Nunca pegue o que é dos outros para servir para você, não vai servir. Nunca fique de olho no que é dos outros, não vai servir para ti. Vai quebrar você, vai atrapalhar você, vai ser a tua ruína, vai ser a tua desgraça. Aleluia. Fica com o que Deus te deu. Fica com o que Deus deu para você. Meus amigos, esse cara aqui é o famoso pastor Ailton Novaes. Mas por onde anda o pastor Ailton Novaes? Por onde anda a sua esposa Cíntia, que tanto imploraram dízimos, ofertas, votos, e ele fala aí que dízimo tem que ser diário. Afinal, o pastor precisa pagar os luxos de um acompanhante, né, cara? Eu vou te xingar em hebraico, tá? Algumas pessoas lá da outra rede, depois que eu postei um vídeo ontem a respeito de uma vereadora de Joinville, perguntaram, né? Surgiu várias perguntas, na verdade, e eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes no vídeo de hoje sobre um apartamento, a visita dela num salão de beleza e a tal chácara que foi denunciado como abandonada, inclusive animais. Algo cruel da parte de alguém que viveu esse tempo todo passando uma espiritualidade, mas que no fundo foi desmascarado e exposto à sua realidade de vida que tentou esconder por muito tempo. Deixa o seu like, seu comentário aí embaixo que é importante. Se não é inscrito, se inscreve no canal e bora pro assunto do vídeo de hoje. Meus amigos, aquele apóstolo e a tal bispa, né, que eram vistos como o pai, a mãe espiritual, o religioso temente a Deus, que nas suas mensagens largava, né, o verbo, mostrando uma santidade, trazendo, né, uma ideia de uma santidade fora do comum, e enganou muita gente, manipulando o povo como que se o povo estivesse até mesmo na frente de um Moisés da vida. Mas no fim, né, estavam simplesmente usando o contexto igreja para enriquecimento ilícito, adultério, e tanta coisa que, pelo amor de Deus. E eu quero dizer para você uma coisa, cara, a verdade nessas alturas é dura, é cruel, mas eu digo a você, para de confundir manipulação religiosa com unção, porque no final das contas você pode se decepcionar ao nível do que está acontecendo em Joinville. Porque, cara, a fé, ela é sagrada, mas a ingenuidade do povo, na maioria das vezes, infelizmente, é explorada. E ao exemplo desse apóstolo, nitidamente um impostor, um verdadeiro falso profeta, um verdadeiro lobo transvestido de pastor que enganou o povo por todo esse tempo. Nunca pegue o que é dos outros para servir para você, não vai servir. Joinville virou palco de um verdadeiro escândalo nesses últimos dias com esse tal apóstolo chamado aí apóstolo Ailton Novaes, que agora mudou o nome. Até estivemos dando uma olhada nas suas redes sociais, ele simplesmente privou, acabou excluindo postagens e mudou o nome de Ailton Novaes para Ailton Silva. E simplesmente sumiu, ninguém tem notícia do cara por enquanto, até o momento ao menos não chegou notícia para mim que ele está em função de alguma coisa. E se estiver fazendo alguma coisa, com certeza para o lado dele, né? Porque o povo, na verdade, já perceberam a forma malandra que ele agiu. Ele acabou apagando o sobrenome Novaes, aderindo agora a Ailton Silva. Enquanto isso, a sua esposa, a bispa Cíntia, que não é apenas a esposa, agora se tornou, né, por mais que não tenha um norte, a tal catedral e a imagem e semelhança, mas ela se tornou aí a pastora, a líder da instituição. E muitos perguntando o que aconteceu com a Cíntia, também está meio que desaparecida. Ela foi flagrada agora essa semana, protagonizando um capítulo, cara, um capítulo lamentável. Ela acabou sendo identificada dentro de um salão, porque, claro, por mais que tudo desabou com relação à igreja, ela precisa manter pelo menos a beleza, né, em dia.
E o que aconteceu? Ela foi identificada dentro de um salão por clientes que chegaram para ser atendida no salão e o salão estava fechado. E adivinhe quem estava sendo atendida no privado, ou melhor, com atendimento VIP nessas alturas? A senhora dona Cíntia. E daí eu fiquei me perguntando, porque deu uma confusão que vocês não têm noção, cara. As clientes ficaram meio que revoltadas, imagina. Chegam com horário marcado, chega ali, tem uma outra que está sendo atendida e as portas fechadas. E eu fiquei me perguntando, por que um atendimento de portas fechadas para Dona Bispa? Será que é medo? Será que está com medo de ser questionada? Ou será que é só um cuidado, uma cautela, medo de ser reconhecida? Mas a verdade é que deu uma confusão. E ficou feio, né? Tanto para ela quanto para a dona do estabelecimento. E segundo as informações, ela exigiu um atendimento secreto, enquanto a comunidade da qual ela lidera se desmancha num verdadeiro caos de denúncias. Até porque os membros estão fazendo boletim de ocorrência, tem processos em andamento, tudo para tentar salvar o que podem com relação ao que está acontecendo. E você acha que a coisa não piora? Também essa semana agora foi denunciado algo que está acontecendo lá na Chácara dos Profetas. Para quem não lembra, a chácara, quer dizer Rancho dos Profetas, né? A Chácara Rancho dos Profetas foi adquirida mediante ofertas e pedidos para ser um patrimônio ligado à igreja. E mediante uma denúncia feita por uma vereadora de Joinville, constatou abandono dos animais que estão nessa chácara. Dá uma olhada na denúncia da vereadora. Estive agora há pouco, né, no meio da tarde lá com a delegada Tanerada para ver uma situação de maus tratos. Aquele pastor que traiu a esposa, que ele fugiu e largou no sítio dele um monte de animais para trás. Eles estavam sem água, sem comida. Aí algumas pessoas já estavam denunciando eles, né? Só que ninguém passava o endereço. Daí ontem, finalmente, passaram o endereço. Aí meus assessores estiveram lá, viram que colocaram água, comida para os animais. E hoje a gente foi lá com a polícia, com o Centro de Bem-Estar Animal, para microchipar todos, para recolher. E tá lá, né? Então, como ele também está sendo investigado por estelionato, né? Então, provavelmente, e é um lugar, assim, bem bonito, né? Então, provavelmente vão, inclusive, vai saber com que foi, da onde que veio o dinheiro para comprar aquele sítio também, né? Então, provavelmente vai para o estado, né? Aquele sítio. Mas, enfim, pelo menos os animais que estão lá, que estavam lá sem água, sem comida, vão ser recolhidos, vão ser encaminhados para fiéis depositários e depois vão ser colocados em adoção. Então... Agora, o mais interessante, meu amigo, é que eles fizeram uma nota no perfil da igreja que diz o seguinte: diante dessa alegação, esclarecemos que os animais do Rancho dos Profetas são cuidados diariamente por profissionais habilitados, recebendo alimentação adequada, água potável e condições solúveis, conforme a exigência, normas do bem-estar animal. Ressaltamos que a propriedade não está abandonada, sendo mantida com zelo e atenção. Inclusive, às sexta-feira realizamos momentos de oração no local, além de mantermos uma rotina diária de limpeza e manutenção. Confiamos plenamente na justiça e aguardamos que os fatos sejam devidamente esclarecidos. Reiteramos que as denúncias infundadas e perseguições injustas não prevalecerão diante da verdade. Atenciosamente, Igreja, Imagem e Semelhança, Bispa Cíntia Carla, presidente. Só que tem um porém. O porém é esse aqui, meus amigos. Ela diz aqui que não, né? Tentando desfazer a fala da vereadora. Porém, olha essas imagens. Eu vou tentar borrar aqui, mas tem animais mortos, sim. Foi encontrado. Tem vídeos de animais sendo tratados pela equipe da vereadora. E olha o desespero por comida. Além dessas, tem coelhos também. Cara, eu não vou expor tudo aqui, mas aqui
entra em contradição essa nota que aparentemente parece mentirosa e uma nota de desespero para tentar limpar a barra, ou melhor, que coisa que eles nunca vão conseguir, cara, limpar a barra diante de tudo que veio à tona nesses últimos tempos relacionado à comunidade, ou melhor, a igreja, né, Catedral, Imagem e Semelhança. Está aí imagens reais dos animais, confirmando exatamente o que a vereadora constatou através da sua equipe. E hoje a delegada está aqui para conferir a situação. O CEBEA vai chegar daqui a pouquinho também para recolher esses animais. Então, bom, a gente está acompanhado da Polícia Científica, que vai fazer a perícia aqui no local, né, para constatação dos maus tratos. Na chegada, a gente já se deparou com aves mortas, né, certamente decorrente desse abandono. Encontramos uma pessoa aqui na propriedade que disse que foi contratado apenas hoje, então a gente não sabe por quanto tempo esses animais ficaram aqui sozinhos, né, sem alimento, em condições de maus tratos. Em razão disso, eles estão sendo recolhidos. E muitos membros estão mobilizados, registrando boletim de ocorrência, organizando ações judiciais através de advogados, na tentativa de salvar o que sobrou. Inclusive eu tenho imagens de dentro, né, do salão que, cara, dá uma olhada nisso aqui. Essas são algumas imagens recentes, né, de que a igreja simplesmente acabou. Entregaram o salão, estão mudando, tirando as coisas. Pelo que entendemos, até agora a bispa aí não deu satisfação com relação ao andamento, né? Quem é a nova diretoria, o que vão fazer, vão mudar de nome, aonde vão congregar, onde estão fundando uma igreja, já boatos aí que estão abrindo igrejas aqui e ali, mas até então, né, está estranho, resumindo. E por falar em dinheiro, tivemos acesso aqui a documentos que revelam algo ainda mais grave. Coisa que quem congregou nessa igreja não fazia ideia, meus amigos. O casal utilizou recursos da igreja para quitar dívidas de um apartamento em nome da família. Porque esse cara tem vários imóveis no nome dele. Esse apartamento, inclusive aqui, ele foi localizado em Bombinhas e é avaliado em 350 mil reais. E tinha um débito de 40 mil. E pasme vocês que para fazer essa transação, foi feito um empréstimo bancário de 1,1 milhão, que foi captado em nome de uma empresa parceira. E adivinhe qual é a empresa? A única que prestava serviço para a igreja. A empresa deles. A tal de ACN, Agência de Publicidade Limitada. E adivinha só, com recursos da própria igreja, com justificativa da tal expansão, né, projeto de expansão, de crescimento, que foi também adquirido até um ônibus junto, que inclusive tem imagem do ônibus aqui. Esse ônibus foi adquirido, que também tem um trambique aí em questão de valores. O ônibus foi anunciado por um valor, a compra dele, arrecadado em cima desse valor. No final das contas, o preço do ônibus estava lá embaixo e foi pago muito menos. E o dinheiro foi para onde? É a pergunta que todo mundo está se fazendo. Ao exemplo do apartamento aqui, né? Com recursos adquiridos de doações da igreja sobre um projeto de expansão que, na verdade, era para quitar um apartamento. E os 780 mil foi ainda transferido para uma aplicação financeira em nome dessa tal empresa, que para resgatar esse valor é só no final do contrato, para você ter uma ideia. Tudo em nome da obra de Deus. Meu amigo, isso aqui é o exemplo de quando um líder transforma a fé em um balcão de negócio e a igreja, no final das contas, vira uma empresa da família. Aqui está o exemplo de um casal que usou o púlpito como uma escada para os seus interesses, enquanto a fé dos fiéis, a fé de muitos, estava só bancando seus luxos e caprichos, inclusive bancando também a própria amante do pastor. E aí, quando você ouve alguém denunciando, inclusive o rapaz que fez a denúncia lá aquele dia, que levantou com o pendrive na mão, quando você vê um cara desse, geralmente, né, é levado a ser julgado. Um cara desse, você tá tocando no ungido, você é um rebelde, você quer destruir a igreja. Mas olha o absurdo que está acontecendo em Joinville, cara, com essa comunidade, com essa igreja, na verdade, Imagem e Semelhança. A verdade é
dura, mas ela é libertadora. Porque, cara, tem muitos fiéis bancando luxo de gente que vive da sua fé e não tem o menor interesse em te libertar. Mas a intenção é só te manter submisso para que você consiga bancar aquilo, para que você venha, né, estar bancando aquilo que ele quer arrancar de você, que é grana. Eu encerro por aqui dizendo uma coisa: pare de ser enganados. Por favor, todo vídeo eu falo isso. Pare de ser enganado, abra o olho. Para de confundir manipulação com unção. Porque enquanto você está ali orando, né, se humilhando na presença de Deus, eles estão investindo em bens, imóveis, dinheiro em aplicação, comprando carro, tendo amantes. Em outras palavras, enquanto você acredita neles, eles simplesmente estão comprando. E é claro que eu não estou generalizando aqui, mas tentando fazer você entender que as coisas não são aquilo que aparentam. E quando a bomba explode, que a coisa vem à tona, geralmente vai ter aí aqueles comprometidos com ele para defender. Tenha vergonha na tua cara. Põe a tua vida em dia. Para com a prostituta. Para de fornicar dentro do teu carro. Você não é casado. Você está tendo relação, mas você não é casado e quer ter Deus. Bota no preço de uma coisa que vale menos. Você está enganando gente. Aleluia. Deus não está no teu altar. A pergunta que fica, né, aqui nesse caso de Joinville: aonde está o senhor Ailton Novaes? Quer dizer, o senhor Ailton Silva agora. Aonde está? Aonde está a Cíntia? Depois do flagra, simplesmente esse cidadão sumiu. Trocou de nome agora nas redes sociais, deixando simplesmente um verdadeiro lamaçal de escândalos. Um rastro lameado de escândalo. Usurpou o contexto máximo que pôde e agora simplesmente está em off. Enquanto vive em cima do luxo que adquiriram esse tempo, lá está os pobres animais na chácara da igreja. É uma chácara que na verdade está virando cemitério de animal, de bicho. Animais sem comida. E ainda culpam os fiéis, né? E aparece na internet dando uma nota aí dizendo que está sendo bem cuidado. Você em campanhas, votos, buscando uma vida com Deus, enquanto a Dondoca está no salão e mandando fechar o salão só para ela, atendimento VIP. Você orando, buscando uma comunhão com Deus, e eles, né, negociando imóveis, empresas de fachada, resumindo um verdadeiro escândalo de adultério. Agora toda essa consequência, animais morrendo, igreja envolvida em dívida, e o apóstolo desapareceu. E a esposa dando notas, né, na tentativa de mostrar que está tudo bem. Com a mesma cara que vocês viram naquele vídeo, né? Toda no casaco de pele e a cara de paisagem, tipo assim, eu já sabia. Fica a pergunta no ar, né? Que aquele pedido de perdão, eu sou sincero em dizer, só engoliu quem não conhece as figuras. A verdadeira espiritualidade, ela exige transparência, ética e compromisso com o coletivo, que não é o que estamos vendo, né, nesse caso aqui. Um verdadeiro escândalo que está engolindo, ou já engoliu, né, a Catedral Imagem e Semelhança. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário aí, seu joinha ajuda muito. Se não concorda, comenta também. Ajuda a divulgar nos grupos de WhatsApp, você de Joinville região, você que acompanhou esse caso, está aí as últimas informações que chegou até nós. Agradeço a cada um de vocês pelo like, pelo comentário. Não esquece de dar uma hypada aí, me segue nas demais redes sociais, e esse é o canal Falazar. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.